Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. A tecnologia da RDR Rio Doce Radiologia agora está no LMC Hospital com uma estrutura moderna e acessível. Equipe médica e profissionais capacitados oferecem o melhor em prevenção e diagnóstico por imagem. Na unidade instalada no LMC Hospital, você realiza exames de ultrassom, tomografia computadorizada, angiotomografia coronariana e raio-x. Aqui, o nosso foco é você. RDR e LMC Hospital, juntos para cuidar da sua saúde. Boa noite, está começando mais um Bate-Papo das 6. Meu nome é Lorene. Toda terça-feira você tem um encontro comigo aqui no nosso Bate-Papo das 6. Hoje a gente vai discutir um tema super mega importante. Hoje é Dia Mundial da Amamentação. Para falar sobre esse assunto, dividindo a bancada aqui comigo, a minha querida amiga Natália, que é enfermeira obstetra e consultora de aleitamento materno, de sono e etc, etc, etc. Seja muito bem-vinda, Natália. Obrigada, Lorena. É um prazer estar aqui novamente. Eu amo receber esse convite e poder falar um pouco sobre esse assunto que é apaixonante. Perfeito, vamos falar sobre vários assuntos aqui hoje. Também dividindo a bancada comigo, minha super amiga Thalita, que é fono, que vai abrilhantar essa noite com a gente aqui hoje. Seja muito bem-vinda, muito obrigada por você estar dividindo esse momento comigo. Eu que agradeço o convite, é a primeira vez aqui e fiquei muito feliz mesmo em poder vir falar desse assunto. Muito importante, que eu sou apaixonada. Muito obrigada. Eu que agradeço. A gente inicia hoje, o Agosto Dourado, que é o mês de incentivo e promoção ao aleitamento materno. A gente vai discutir um pouquinho. Vocês estão olhando a nossa camisa? Vou tirar o copo de água aqui para vocês verem. Olha que camisa super especial que a gente fez do Agosto Dourado. Esse aqui é o laço do Agosto Dourado, que simboliza. Um lado é a mãe, o outro lado é o bebê, o meio é o nozinho, somos nós, a sociedade, aqueles que estão ali apoiando esse processo, e as pontas são o futuro. Então essa camisa foi pensada com todo carinho, para simbolizar esse mês que a gente dá esse pontapé hoje tão bonito. Então vem com a gente, vem fazer esse programa com a gente. Vai aparecer para vocês o linkzinho aí agora com o telefone. Manda suas dúvidas. No último bloco a gente vai conversar e tirar suas dúvidas de casa. Combinado? Meninas, para começar um pouquinho, o nosso bate-papo, queria saber um pouquinho de vocês, sobre a história de vocês. Como é que foi para até chegar até aqui? Então, vamos começar da ponta, tá, Natália? Thalita, me conta um pouquinho sobre você, sobre a sua história profissional. Então, eu sou de Minas, de Patinga, me formei lá na Unipac Patinga e eu vim para Linhares em 2007. Assim que eu me formei, eu vim para Linhares a convite de uma oportunidade de emprego na área até de audiologia, nem era amamentação. Mas no último semestre da faculdade eu fiz, junto com o último período, eu fiz um curso de fonoaudiologia neonatal em Belo Horizonte, no hospital Odilon-Bers, que é uma grande maternidade lá, e no Sofia Feldman. Então, assim, durante os meus estudos eu sempre gostei muito dessa área. Mas por conta do mercado eu vim para Linhares para trabalhar em outra coisa. Mas me instalei aqui, depois em 2013 tive a oportunidade de trabalhar no Rio Doce, a gente até trabalhou juntos lá. Fiquei lá 3 anos, saí. E há 3 anos eu conheci Natália e surgiu a ideia da semear da clínica, ela me convidou para trabalhar com ela e mais uma vez eu me encontrei no caminho que eu sempre quis seguir, que é trabalhar na motricidade orofacial e amamentação, introdução alimentar, que é a área que eu amo mesmo. Então foi isso. Que bom, é bonito saber que as histórias vão se encontrando, Eu acho que eu sempre falo assim, que os nossos desejos, eles vão se encontrando, a gente não encontra ninguém nessa vida à toa, E a sua história, Natália? Bom, eu me formei já há 16 anos, eu acho, 15, 16 anos por aí. E eu gosto sempre, a área materno-infantil sempre foi uma área que me encantou muito, mas a minha área inicial era a área de saúde coletiva, Então eu trabalhei muito tempo dando aula, dei aula em Vitória, trabalhei já também, como concursada na prefeitura, e depois eu voltei para Linhares. E aí a amamentação, ela surge, e essa área materno-infantil, ela surge muito forte para mim com o nascimento da minha primeira filha, Eu falo assim que
É impossível, eu acho, uma mãe que não muda a sua jornada, né, a partir, eu acho, do nascimento dos filhos. E foi aí que eu vi a importância, né, de trabalhar, de apoiar outras mães nesse processo. Então, eu comecei a trabalhar apoiando, eu tinha, né, outras funções, trabalhava, né, na época eu dava aula na faculdade, também já trabalhava na prefeitura aqui também. Mas quando eu comecei, então, né, no meu processo de amamentação e ver as dificuldades e ver a importância, eu comecei a me especializar e estudar para poder apoiar outras mães nesse processo. E desde então, né, isso tem já mais de 8 anos, eu venho fazendo isso com todo amor e toda dedicação. E foi em 2020, né, há 2 anos, né? Foi 2003. Não, a gente se conheceu da clínica tem 2 anos. Nossa história se cruzou através de uma paciente em comum que a gente teve, né? E a gente precisou de ali se alinhar e nós vimos que a gente tinha uma ideia muito próxima. E em 2021, quando a gente fundou a clínica, né, a nossa ideia era justamente ser um local de apoio, um local seguro para as famílias que tinham a intenção de amamentar ou que precisavam de algum suporte para tornar esse processo mais leve, né, mais tranquilo e ser esse ponto de referência, né, para as famílias aqui do município. Perfeito. Pegando esse gancho, então, a Semear é uma clínica voltada para amamentação, então, Natália? Sim. Especializada na amamentação. Nós somos uma clínica especializada em amamentação. A gente tem também outros atendimentos, mas o nosso eixo principal, né, o nosso cerne, né, digamos assim, é a amamentação. Então, a gente tem todos o suporte, né, desde a orientação do pré-natal, o acompanhamento do pré-natal, o pós-parto imediato, né, ainda no hospital. Quando precisa de alguma intervenção, os procedimentos que a gente precisa, né? A gente também tem a reabilitação, no caso, quando é necessário. Então, a gente tem uma equipe multiprofissional completa para apoiar a família nesse processo, né? O binômio mãe e bebê nesse processo. Perfeito. Funciona de segunda a sexta? Então, a clínica fica aberta, né, de segunda a sexta, porém a gente também trabalha em outros horários, né? Então tem os plantões sábado, domingo, enfim, né? A gente também a amamentação não tem horário. Perfeito, né? Acho que isso é importante a gente frisar. Então, assim, precisou no domingo, a mãe tá com dificuldade, né, Natália? Acontece. Acontece. Liga pra gente, a gente vai dar o auxílio, o apoio necessário. Perfeito. Então, é uma clínica voltada para amamentação. Sim, pegando também. esse gancho, hoje, quando vocês olham, né, para a amamentação, o que vocês acham que é a maior dificuldade em trabalhar com a amamentação? A gente estava até falando sobre isso, né, Natália? Sim. É a desinformação, ou informações controversas, erradas. Sim. A maioria das famílias, né, elas acreditam, das mulheres, que amamentar é muito natural, é intuitivo. Elas até sabem, por terem ouvido, né, experiências, que é difícil, que é complexo e tudo mais. Mas uma vez eu ouvi um acompanhamento que eu fiz, né, de uma família muito querida, e aí ela também passou por várias dificuldades, né? Eu lembro que ela falou assim para mim: Natália, eu pensava que para amamentar bastava querer, né? Bastava querer. E eu vi que não, porque ela falou, eu queria muito, muito mesmo, e se eu não tivesse tido o suporte no momento que eu precisei de forma oportuna, ela falou, eu não teria conseguido, mesmo eu querendo muito. Então, eu acho que um dos grandes problemas aqui a gente vê é a falta de informações equivocadas, às vezes até de profissionais de saúde que está um pouco, né, às vezes não tão atualizado, ou que não acolhe o processo, porque a gente às vezes fala assim, é tão fácil, né, tá com problema, não pega e dá uma mamadeira que você vai resolver. Só que amamentar não é só sobre comer, né? Porque se fosse só sobre o leite, a gente pegava o leite e dava o leite. Só que amamentar não é só sobre comer, é sobre vínculo, é sobre você acalmar o seu bebê com o seu próprio corpo, é sobre o seu corpo acolher aquele outro corpo. Perfeito. Pegando esse gancho, né? Por que um agosto dourado? Por que o Dia Mundial da Amamentação? Qual é a importância da gente estar aqui hoje, né, conversando com essas mães que estão em casa, meninas? Então, acho que uma das coisas é justamente a questão da orientação, né, que a gente estava falando. Então, o mês Agosto Dourado, né, existe essa campanha, hoje, inclusive, é o Dia Mundial, né, de apoio à amamentação, e o objetivo é justamente o incentivo, né, a esse ato,
né? Justamente por não ser fácil, justamente porque a gente está bombeado o tempo inteiro de informações equivocadas de uma indústria, né? Que às vezes quer enfiar de goela abaixo. Não, mas tô aqui, ó, toma, é tão mais fácil, olha aqui, ó, tá pronta aqui a latinha aqui, ó. Olha aqui essa mamadeira, essa mamadeira aqui, ela é ótima, ela imita o peito, né? Tem o fluxo da mama da mãe. É a mesma coisa, não vai... Ou às vezes a mãe fala assim, nossa, lá na lata tá não sei o que, vitamina não sei o que, é fortificante não sei o que. Nossa, meu leite é fraco. Aquele leite ali que é bom, que na lata tá falando que ele é cheio de coisa. Exatamente. E na que verdade, a indústria também, ela já vem há muitos anos implantando essas propagandas, e isso a gente colhe o que a indústria já vem plantando há muito tempo. Perfeito. Vocês lembram da propaganda da Parmalat, que tinha aqueles menininhos bonitinhos? Todo mundo queria comprar o leite para ganhar um bichinho daquele. Então, assim, a indústria vem usando esses meios há muitos anos. Então, as mães acham que a mamadeira é mais legal, o leite é mais forte, o leite da lata, por conta disso. E sem falar assim, que na maioria das vezes a tentativa é justamente deles tornarem aquele leite um pouquinho assim, parecido com o leite materno, que é tão perfeito, né? Se a gente for levar em consideração, inclusive, né, Thalita, o leite moça, né? O leite moça que a gente consome foi um leite, na época, criado para alimentar bebês. Tinha propaganda dele do bebê com a mamadeira escrito leite moça. Eu vi uma propaganda dessa na década lá. Não é? Que isso é uma violência. Então, acima de tudo, informação. A gente ter esse mês para informar, para discutir, para levantar mesmo essa bandeira. Ah, eu sou menos mãe se eu não amamentei, não sei o materno. Não, nós não estamos aqui para julgar ninguém. A gente está aqui para informar. Uma mãe bem informada, uma mãe ponderada, vai ser capaz de tirar suas próprias conclusões a respeito de qualquer ponto. E aí, aproveitando esse gancho, porque eu não posso deixar passar, tem algum evento acontecendo nessa cidade essa semana? Será que alguém vai fazer alguma coisa? Conta pra gente, Natália. Então, é claro, não poderia passar despercebido, né? Não, jamais. A gente já vem fazendo nossa história dos mamaços, já é antiga, né, Lorena? Há mais há uns 8 anos que a gente vem fazendo mamar. Porque a gente já foi picado de mosquito. Então, esse ano, né, a gente vai fazer sim um evento. Vai ser essa semana, na sexta-feira, dia 4 de agosto, né, lá no supermercado Oriundi. E vai ser um momento justamente para um bate-papo, uma roda de conversa, né, com outras mães. Vai ter um café gostoso também, né, Lorena? Vai. E aí, aproveitando, eu vou fazer um convite. Vai aparecer aqui na sua telinha agora um GC com o telefone para inscrição. Nós separamos para o programa de hoje. Então, pega o seu celular, ou anota, ou faz aí uma foto da tela para você poder fazer sua inscrição depois. Nós separamos 5 vagas ainda, deixamos lá reservadinha para o programa de hoje. Então, é só você mandar uma mensagem para esse número, assim, gostaria de participar do evento. O evento é gratuito, vai acontecer na sexta-feira, 3 horas da tarde, no espaço de evento Oriundi. Além de mim, da Natália, da Thalita, vai ter a doutora Bárbara, a Ariela, que é personal, a doutora Fabiana, que é pediatra, a Cris, que também é enfermeira de amamentação, a Nicole, que é nutricionista, a Isabela, que é empresária, porque esse ano a gente está falando, a campanha principal tem o lema de apoiar as mães que amamentam e que retornam ao trabalho ou que estão trabalhando. Então a Isabela vai estar lá com o apoio de uma equipe sensacional. Cicobi, Cliviped, a Mix Pegmonte, a Jana, que vai estar lá fotografando com todo carinho, a Precisa, a Agromix, Oriundi e a TES. Então, se você tem vontade de participar, de vir bater papo com a gente na sexta-feira, não deixa de fazer a sua inscrição, tá bom? Seguindo um pouquinho mais sobre essa conversa, aonde Thalita, que a Fono entra, então, nesse suporte? A gente sabe que precisa de uma equipe multidisciplinar, mas qual é o papel da Fono ali em si? Então, a fonoaudiologia, além de trabalhar aspectos da comunicação, ela trabalha dentro das funções estomatognáticas, né? Ela avalia, trata, e nas funções estomatognáticas tem a sucção. Né? E a sucção, ela é importantíssima para o desenvolvimento crâniofacial, das estruturas que vão ser responsáveis depois, no futuro, para a comunicação. A gente sabe que a amamentação em seio materno, ela beneficia até para a audição,
que está dentro também da área da fonoaudiologia. E a fono também realiza, né, os testes da orelhinha e o teste da linguinha. O teste da linguinha, que é uma lei, a gente vai falar um pouquinho mais depois, lá no teste fala que qualquer profissional da saúde pode fazer, mas de preferência, né, o fonoaudiólogo, porque ele estuda mais a função de sucção, né? Então, dentro dos testes neonatais, a fono faz esses dois, o da orelhinha e da linguinha, e trabalha toda essa parte, sucção, disfunção oral, em conjunto com as demais profissões, né? Perfeito. Natália, para além, né, disso tudo que a gente vem falando, uma dúvida que eu acho que é muito comum é se as mães podem se preparar durante a gestação para a amamentação. Porque é como se só pudesse falar sobre esse assunto pós o nascimento do bebê. Tem alguma coisa que a mãe possa fazer antes, além da informação? Então, às vezes, né, a gente... Há uma desinformação nesse sentido, né? Porque acreditam-se assim, para eu me preparar para a amamentação, antes do bebê nascer, eu preciso fazer alguma coisa no meu peito, né? Eu preciso passar uma bucha, tomar um sol, passar uma pomada, e a gente sabe que nada disso se comprovou eficaz. A única coisa que se comprovou eficaz na gestação, porque assim, o seu corpo ele já está preparando aquela mama, né, nas suas funções fisiológicas para amamentar. O que a gente pode fazer na gestação que vai trazer impacto efetivamente é você buscar, né, a orientação adequada, né, um suporte adequado, qualificado ainda na gestação, principalmente em situações onde há um pouco mais de risco, né, no processo. Então, é uma gestação gemelar, é uma mãe que passou por uma cirurgia mamária prévia, né, ou ela já tem uma história de baixa produção de leite, teve algum processo de formação, de alteração da mama ainda na puberdade, enfim. Então, nesse momento é o momento que a gente consegue mapear esses riscos e já traçar um plano. E também preparar essa família, né? Para quem é esse bebê, né? Quem é esse bebê que está chegando, o que esperar desse bebê, porque muitas vezes alguns comportamentos que são naturais e normais do bebê são vistos como fome, como problema, e aí é onde o processo já começa a desandar lá desde o início. Então, se ela já tem um ponto de referência, né? Se ela já tem uma equipe que ela sabe que ela pode confiar e tá ali, ela já sabe a quem recorrer no momento em que ela mais precisar, né? Ela não vai precisar esperar, porque igual, né, um dos desafios que a gente tem, às vezes é isso, a família busca já quando o processo já tá mais, não é que, né, não vou dizer que, mas sabe quando já aquele caldo já engrossou, né? E aí é muito mais difícil para a gente conseguir, né, trabalhar para ela ter aquilo que ela espera efetivamente. Perfeito. Trabalhar na prevenção dos problemas. Exatamente. Ou precocemente, o mais precoce possível. Para não deixar chegar ao que a gente vai conversar no segundo bloco, porque as fissuras e as outras coisas. Isso. Perfeito. Thalita, para a gente finalizar esse primeiro bloco, né, você comentou que você é membro da IBFAM Brasil. Né? O que é isso, essa sigla? Você pode explicar um pouquinho pra gente? A gente falou disso um pouquinho antes, né, de começar o programa. Então, a IBFAM é uma rede internacional que faz monitoramento da NBCAL, que é a norma brasileira de comercialização de alimentos para lactentes, bico, chupeta. E a IBFAM aqui no Brasil, a sede é lá na Sofia Feldman, em BH, e eu sou a única representante aqui no estado. A gente aplica mesmo um protocolo, como que eu vou dizer, de fiscalização, né, a gente observa quem está infringindo a NBCAL. A IBFAM, ela tem uma parceria com a Anvisa, que é a Agência Nacional, né, de Vigilância Sanitária, e a IDEC, que é o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. Então, a gente observa quem está infringindo a NBCAL e faz esse gancho com a Anvisa e notifica, explica, leva informação, o que é NBCAL, o que tem que ser feito, para depois a gente comentar um pouquinho mais, né, sobre o que é NBCAL. Perfeito.
Bom, meninas, o primeiro bloco foi, né? A gente espera estar levando, né, esse conhecimento, essa informação, como a gente vem falando aqui, uma mãe bem informada vai conseguir lidar melhor com todas as situações. A amamentação, né, ela tem os seus desafios, mas é importante que a gente viva uma lua de leite com qualidade. Então a gente vai fazer um rápido intervalo e a gente já volta. Voltamos com o nosso bate-papo das 6. Hoje a gente está discutindo sobre o Dia Mundial da Amamentação, falando um pouquinho sobre o agosto dourado, todos os seus desafios e belezas da amamentação. Para começar esse segundo bloco, a gente tem um depoimento super carinhoso, gentil e muito amável da Tassi Sabaini, que é pediatra e está vivendo sua lua de leite. Vamos assistir juntos? Oi, boa noite. É um prazer estar aqui falando com vocês sobre esse tema, né, que eu amo, sempre amei e agora ainda mais. Sou Tassiana Sabaini, médica, pediatra e agora eu tenho meu mais novo título, que é a mamãe do Mateus. Como as meninas estão falando aí, né, hoje, dia 1º de agosto, é o Dia Mundial da Amamentação e esse dia serve muito para a gente encorajar e incentivar o aleitamento materno. A gente sabe o quão importante é o leite materno, é o melhor, né, e mais completo alimento para o nosso bebê, mas a gente também sabe o quão difícil é amamentar, tá? Então hoje eu vou deixar minha experiência como pediatra de lado, vou falar mais como mãe, né, e vou falar para vocês sobre essa minha experiência. Então assim, amamentar não é fácil. Amamentar vai muito além de querer amamentar. Ele funciona muito como esse binômio, né, mãe e bebê, e é realmente muito difícil. Eu passei por várias dificuldades, né, na amamentação. O Mateus nasceu, né, com a linguinha presa, a gente precisou fazer esse procedimento, né, com 5 dias de vida. Eu tive fissura mamária, obstrução de ducto, apojadura, que é a descida do leite tardia, dificuldades na pega. Mateus tinha um padrão mordedor, eu tive mastite, abscesso de mama, precisei voltar para o centro cirúrgico para drenar esse abscesso e tive também síndrome de Raynaud de mama. Precisei de muita ajuda multidisciplinar, né? Mas por aqui a minha história foi de sucesso. Mateus hoje, dia 1º, completa 5 meses de vida e por aqui a gente continua no aleitamento materno exclusivo. Mateus tá, né, só no TT. Mas a minha história foi de sucesso, mas muitas vezes acaba não sendo. E além de incentivar e encorajar o aleitamento materno, a gente deve acolher também todo e qualquer história de aleitamento. Às vezes uma mãe que não conseguiu amamentar, que não pôde, a gente tem que acolher sem julgamento, tá? Porque não é nem um pouquinho fácil. Então hoje eu tô aqui, né, falando com vocês muito mais como mãe do que como pediatra, mas só para contar um pouquinho da minha história. Eu não posso deixar de aqui publicamente agradecer, né, a Natália e a Thalita, que acompanharam muito de pertinho a minha história, mas também acompanharam a minha vitória, né? Então agradeço muito, muito a elas. Thalita como fona, a Natália super me ajudou e quero agradecer muito também a Lorena pela oportunidade, né, de estar aqui falando com vocês um pouquinho da minha experiência, não só como pediatra, mas como mamãe agora também, tá? Um beijo, meninas, e obrigada. A gente que agradece por esse depoimento tão lindo, né? Cheio de verdade, cheio de história, né? E como é importante falar isso, né? Então a gente deseja que a sua lua de leite, né, seja um momento de autoconhecimento, de encontro entre você e o seu bebê. E pegando um pouco esse gancho, né, no primeiro bloco a gente falou sobre a importância das rodas de conversa, sobre a importância de eventos, como que vai acontecer na próxima sexta-feira. Eu costumo dizer lá no Espaço C, quando a gente faz o pré-natal psicológico, né, a importância de se conversar e trocar experiências, ser acolhida por outras mães, né, trocar. Essa troca faz com que a minha dor
dor encontre a sua, o meu encontro encontre o seu encontro, e que a gente possa se fomentar cada vez mais a respeito disso, né, meninas? Então, acho que é importante esse depoimento dela, né? Com certeza. Muito importante. E eu acho que o mais rico no depoimento, e a Tássia, ela é brilhante nisso, porque ela não tem em nenhum momento vergonha de assumir, porque às vezes as pessoas, não, mas eu sou pediatra, né? Ela tem formação, ela sabe como é que funciona o processo, e mesmo assim ela passou por todas essas dificuldades e precisou de um suporte. Então, o mais rico é isso, né? Eu também recentemente tive, né? Eu tenho uma bebê de 1 ano e a gente passou por muitos desafios. Eu já tinha outras 2 filhas, quer dizer, a minha terceira filha, trabalho com amamentação há 8 anos e eu precisei de suporte. Porque se eu não tivesse tido um suporte naquele momento, se eu não tivesse tido um apoio qualificado naquele momento, por dificuldades que não era só o fato de eu querer, né? Ou seja, não estava relacionado só a mim, porque é aquilo, nós somos um binômio, a amamentação é um binômio, é a mãe, é o bebê, né? Eu provavelmente não teria conseguido né, amamentar pelo tempo que eu precisava, né? Que eu desejava, em que ela precisava. Então, amamentar não é fácil. Não é fácil. E não é só sobre fissura, né? Enfim, é muito além disso. É um processo de entrega muito, muito intenso. Perfeito, né, Thalita? Acho que é importante essa troca entre as mães, né? Compartilhar histórias. Sim. É isso. Bom, de novo, muito obrigada. Voltando, né, agora um pouquinho mais sobre as nossas perguntas. Thalita, você poderia falar um pouquinho pra gente sobre o teste da linguinha? Sim, claro. O teste da linguinha faz parte da triagem neonatal. Triagem neonatal são os exames que o bebê faz, né, assim que nasce, na primeira semana de preferência, que é o teste do olhinho, da linguinha, da orelhinha, do coraçãozinho e do pezinho. O da linguinha é para a gente saber se tem alguma alteração de frênulo lingual. É um teste validado cientificamente, foi através de um estudo de uma fonoaudióloga que fez doutorado, chegou nesse teste, que é um protocolo mesmo, com scores, que você vai analisando ali, pontuando, para saber se tem uma alteração e se essa alteração está impactando na sucção do bebê, na mamada, né? Todo frênulo lingual todo mundo tem, porque tem gente que fala assim, ele tem freio, já acha que está alterado. Não, frênulo todo mundo tem. Frênulo é uma pelinha, que uma membrana, né? Pelinha não, uma membrana, fica abaixo da língua. Esse exame, esse teste serve para ver se esse frênulo vai atrapalhar o movimento da língua, porque para mamar o bebê precisa fazer um movimento peristáltico com essa língua para conseguir ordenhar o leite. Então, lá na maternidade aqui em Linhares, é realizado desde 2020. Eu lembro que em 2013 eu estava lá quando a Roberta estava terminando o doutorado dela, em 2014 ela terminou. Eu e uma outra fono aqui, a Nubo, nós fomos as primeiras a fazer a capacitação desse exame. Mas em Linhares só começou mesmo em 2019, 2020 a aplicar na maternidade, apesar de ser lei, né? Só em 2019 que começou. E lá na maternidade faz só uma parte, que é a triagem, que é para ver, vou mostrar para vocês aqui um pouquinho, abaixo da língua tem a pelinha, e a gente observa se ela está no local certo, né, que é aqui, dando a amplitude que a língua precisa se movimentar, ou se ele está no local errado, atrapalhando o movimento dessa língua. É para isso que serve o teste. Então, se tiver alguma alteração, a gente já encaminha para fazer o procedimento, se necessário, se a gente vê que está impactando nas funções do bebê. Tá? A Tássia até comentou que o filho dela teve, né? É comum isso acontecer. Tem gente que fala assim, mas estão mandando operar um monte de língua. Tá parecendo demais língua presa, mas porque a gente está procurando. Antigamente não se procurava, não se observava tanto quanto é hoje. Muitas pessoas, né, falam assim, quem nunca ouviu uma história, não consegui amamentar, meu filho, meu peito ficou em carne viva, o leite era fraco, não estava produzindo. Ou então assim, minha mama ficava muito cheia, mesmo assim o bebê não mamava. Às vezes era uma situação era o bebê, que não era diagnosticada, né, que não conseguia fazer a sucção por conta talvez dessa língua que estava alterada. Então, por isso que a gente faz lá a triagem no hospital e o exame completo, porque ele é de parte em partes. Ele completo faz em consultório, porque no exame completo tem que olhar a mamada, como que o bebê está sugando, e só dá para fazer isso após a pojadura, com volume de leite. E no hospital, como é ali no primeiro, segundo dia de vida do bebê, não dá para fazer esse exame
da nutrição, como ele está sugando. Então lá só faz a triagem, só pega aqueles mais graves e aqueles duvidosos a gente encaminha, né, a fono que realiza encaminha para ser feito no consultório. É um exame muito importante. Além da amamentação, eu trabalho em consultório com crianças com problemas de fala também, e eu recebo no consultório criança com 8 anos, várias trocas, eu vou avaliar, a língua está presa, porque lá naquela época não foi feito, aí ele teve prejuízo aí na alimentação, agora fala, e com certeza quando eu vou fazer a anamnese ali, dá que a mãe não conseguiu amamentar, aí vem aquela história do leite fraco, a mama muito cheia, mastite, várias coisas, e graças a esse exame hoje, que é obrigatório, isso tem acontecido menos, né? Os bebês que eu pego de 2, 3 aninhos ali, que já precisou fazer o procedimento, já faz uma boa introdução alimentar, consegue manter o leite, o aleitamento materno exclusivo. Perfeito. Natália, o que é a hora dourada? Vamos lá então, né? Golden Hour, hora dourada, né? É um termo muito comentado na amamentação. Lembrando que o ouro, né? A gente está falando do agosto dourado, né? Então tá relacionado assim, né? O leite materno é o padrão ouro, né? Um alimento mais perfeito que pode existir para o bebê. E a Golden Hour, né? Ou a hora dourada, é a primeira hora de vida do bebê. Então, esse momento é um momento perfeito, é um momento oportuno para que haja essa primeira vinculação desse bebê que acabou de nascer com a mãe. Então, nessa primeira hora, os hormônios, né, e todo o sistema nervoso do bebê, né, ali, eles estão assim, fervendo, aptos para essa primeira conexão. E ali, se a gente deixar o bebê quietinho, por exemplo, principalmente se for um parto fisiológico, um ambiente respeitoso para aquele bebê, mesmo que tenha sido uma cesárea, mas um ambiente respeitoso para aquela mãe, para aquele bebê, a gente deixar ele ali contato pele a pele com a mãe, ele vai iniciar esse processo de vinculação, né, o chamado imprint, que é próprio da nossa, né, dos mamíferos, que é essa primeira conexão. E essa primeira conexão, ela é tão poderosa que já tem estudos que falam que ela inclusive reduz lá na frente, ela melhora os índices de amamentação e ela reduz a chance, por exemplo, de depressão pós-parto, de tão poderoso que é essa primeira vinculação. Então, ela por lei também, né, ela é obrigatória. Independente da via de parto, essa primeira hora deve ser priorizada, exceto em situações, óbvio, de risco de vida da mãe ou do bebê, né? Mas fora isso, a gente deve oportunizar, enquanto equipe, esse momento. E todos os demais procedimentos podem ser adiados, né? Exceto, obviamente, situações de risco, para depois da primeira hora, que deve ser respeitado aquele primeiro momento ali. Perfeito. Thalita, tirando mais uma dúvida a respeito, todo bebê que faz, né, a cirurgia, o pós-operatório, precisa ser acompanhado por uma fono? Então, todo bebê que foi diagnosticado tem um problema de freno, né, o freno está alterado. Consequentemente, ele vai ter algum prejuízo na amamentação. Ou ele vai ter dificuldade na pega, não vai ter pressão na boca para bocanhar o peito, que a gente fala que é pressão intraoral, ele não vai ter. Ou ele vai ter uma pressão muito exacerbada, vai puxar com muita força, e ele vai compensar de alguma outra forma para poder conseguir extrair o leite. Então, a fono precisa avaliar como está depois do corte. Porque ele estava adaptado com a língua. Porque o bebê ele faz sucção desde de dentro da barriga. Durante a gestação ele já começa a fazer os movimentos de sucção. Então ele aprendeu aquele movimento de sucção com a língua limitada. Então quando corta, não é automático. Opa, tem uma língua agora que consegue movimentar. Então a fono entra nisso, ela avalia como que está a mamada após e ela faz os ajustes da sucção, da musculatura do bebê, né, juntamente com a outra equipe, entra a consultora de amamentação, né, enfermagem obstétrica, para dar o apoio também para a mãe, para o aleitamento, para a produção de leite. Então a gente lá na clínica a gente faz muito isso, uma equipe. Eu entro para poder avaliar o pós, para saber como que está a sucção, como o bebê está sugando, e as meninas fazem essa parte do aporte da mãe, do aleitamento mesmo, da produção de leite. Então é importante sim a avaliação da fono depois, mas a fono vai decidir se vai precisar, porque tem casos mesmo que acontece, faz bebês maiores, né, que nem precisa, a linguinha já fica no lugar certinho. Então assim, a casa individualizada, o importante é avaliar e ver se vai precisar
necessidade do acompanhamento ou não. Porque às vezes Caso a acontece caso. que nem precisa. Ok. Tem bebê que realmente já se adapta, agora a maioria não. Então tem que Ok. avaliar. Natália, quais são os principais problemas que podem acontecer na amamentação e como tratar esses problemas? Então, a gente, na verdade, nós temos duas áreas, né? A gente tem os problemas relacionados ao bebê, né? Então, situações relacionadas ao bebê, por exemplo, né? A Thalita falou da questão da alteração, né? Da disfunção oral, da língua. E temos relacionado à mãe. Então, em relação à mãe, por exemplo, a gente pode ter, eu costumo dizer assim, não existe leite fraco, mas existe pouco leite. Então, existem sim situações nas quais a mãe pode não produzir a quantidade necessária de leite para aquele bebê. Pode ser uma situação primária, por exemplo, ela não consegue produzir por uma questão mesmo dela, por exemplo, tecido glandular insuficiente ou uma alteração de cirurgia mamária prévia, por exemplo, mas também pode ser uma alteração, por exemplo, secundária, tipo um bebê com língua presa, não mamava bem, não sugava bem e automaticamente esse volume foi caindo, né? Então isso aí pode... Houve o estímulo, né? Não houve estímulo, isso foi, né, acabou impactando na produção da mãe. Nós temos também as lesões, as fissuras, né, as lesões mamárias que apesar de não serem, né, não é normal, porque não deveria acontecer, mas é comum, né? E aí a gente precisa olhar para entender por que isso está acontecendo, né? E temos também situações de dor, por exemplo, como a Tassi trouxe uma, né, que é o síndrome de Renault. A gente também pode ter as infecções fúngicas ou infecções bacterianas que podem afetar na produção, né? Então, são N situações que podem acontecer, né, nesse processo. Ok. Pegando as que você costuma acompanhar com maior frequência na clínica, né? Quais são os tratamentos, então, Natália? Então, aí se a gente identifica, né, o tratamento ele costuma sempre ser multiprofissional. Então, se é uma situação, por exemplo, que depende às vezes da gente fazer contato com um obstetra, né, por exemplo, uma mastite, a gente vai precisar de um acompanhamento médico em conjunto. Então, a gente faz contato, a gente trabalha de forma conjunta, né? Se é uma situação de baixa produção de leite, existem alguns protocolos que a gente pode utilizar para ajudar o aumento na produção de leite, né, aumentar esse volume, aumentar esse fluxo, liberar esse fluxo de leite. Às vezes a gente tem produção, mas tem dificuldade na saída, na injeção, na descida desse leite. Um muito comum também, que é o atraso da pojadura, ou atraso da descida do leite, ou seja, ele não desceu no tempo esperado, né? Então a gente também consegue intervir nisso. As fissuras, lesões mamárias, a gente vai identificar o motivo daquela lesão. Se for relacionado ao bebê, a gente vai direcionar. Bom, é uma situação que a gente observa que tem uma alteração na função do bebê. O bebê não está mamando como deveria, né? Então a gente vai, por exemplo, direcionar para fono, por exemplo, né? Ou, se for o caso, para intervenção, né? Se é uma situação relacionada à pega, posicionamento, a gente vai corrigir, ajustar naquilo que for, né? Naquilo que é necessário, sugerir essas possibilidades, né? Então, tudo vai depender, né, do que a gente está observando, mas é possível, sim, a gente tratar, direcionar, acompanhar e tornar esse processo, né, mais leve, mais prazeroso, né? Porque eu falo assim, a amamentação ela tem que ser um ganha-ganha. Ela é uma coisa que tem que ser bom para o bebê, né? E bom para a mãe também, porque você não vai amamentar. Amamentar não é uma corrida de 100 metros que vai acabar ali. Não, é uma maratona. Então, você vai ficar muito tempo naquele processo. Óbvio, o tempo que você desejar, né? Mas você vai ficar muito tempo ali. Então, você tem que gostar, tem que ser bom também. Perfeito. Eu acho importante falar, a gente falou sobre os aspectos físicos, mãe, bebê, relembrar os aspectos psicológicos. Sim, eu não posso deixar de encerrar esse segundo bloco falando a respeito disso, né? A questão emocional, quando eu fiz gestão em saúde pela UFES, eu tive a oportunidade de me debruçar no último ano para fazer uma dissertação. Então, os aspectos que interferem na amamentação exclusiva foi o meu tema de dissertação. E aí eu passei, né, um bom período fazendo uma revisão, né, bibliográfica mesmo, para entender qual era o conceito, o que interferia, né? E aí como que a fala, principalmente de outras mulheres, afetavam aquela mãe, sim, né? sim.
muitas vezes para além até dessa questão das dores, Sim. dos machucados, do próprio bebê. Então é importante a gente falar isso, como essa questão emocional também está relacionada. Nossa, por que uma psicóloga no Dia Mundial da Amamentação? Exatamente para a gente falar sobre isso, né? Essa importância de se olhar para esse processo também como um processo de autoconhecimento, também como um processo de empoderamento feminino, né? De entender que é um conjunto, família, Sim. sociedade, mãe, bebê, profissionais da área da saúde, é uma rede. A mãe não amamenta sozinha. Sim, né? com certeza. Quando a gente parte desse princípio, eu acho que a gente consegue avaliar essa mãe num todo. E esse bebê, sim. E aí a qualidade e o sucesso dessa amamentação tem muito maior chance. Né? O segundo bloco voou, gente. Preciso fazer um rápido intervalo. A gente já volta. Voltamos com o nosso bate-papo dos 6, hoje falando sobre o Dia Mundial da Amamentação. Esse bloco a gente vai responder as perguntas que a gente recebeu de casa. Vamos juntas, meninas? Vou começar aqui a fazer algumas perguntas, tá bom? Quantas vezes um bebê mama por dia? Vamos lá, nossa, essa é difícil, hein? Então, isso é muito variável, né? Então, normalmente, assim, alguns estudos mostram que os bebês mamam entre 8 e 20 vezes por dia. Olha que variação. Bem né? grande. Então, uma variação bem grande. Pela experiência que a gente vê, né, assim, em média, os bebês mamam cerca de 12 vezes ao dia. Mas isso pode ser variável, de mãe para mãe, né? E mesmo um dia para o outro pode mudar. É em 24 horas, mais ou menos, 12 vezes, cada 2 horas. Isso a aí. média. Isso aí. Perfeito. Outra pergunta que nós tivemos. Como evitar o empedramento do leite? Fazendo a drenagem da mama. Isso aí, o principal é manter a mama, drenar essa mama, né? A gente sabe que o empedramento que acontece, né? Tipo assim, tem duas situações. Tem a pojadura, que é a descida do leite. Então, nesse momento, a gente precisa de bastante, né, massagear a mama, pôr esse bebê para mamar. Mas, basicamente, se esse leite está ficando, é porque ele não está fluindo como deveria, né? Então aí ou o bebê não está mamando como deveria, né? Ou o processo ainda não está bem ajustado. Então a melhor forma é entender por que está ficando essa mama empedrada. Você trouxe várias maminhas aí, Sim. Natália. Você pode ensinar pra gente, então, um pouquinho dessa massagem? Com certeza. Então, assim, quando a gente fala da pojadura, né, ou seja, da descida do leite, o mais importante é entender que além do leite, a gente também tem um processo inflamatório, tipo um edema. Então, fica inchado, não só porque tem leite, mas também porque tem líquido ali. Então, o objetivo da drenagem, a gente vai fazer a massagem sempre com uma mão você apoia e com a outra mão você vai massageando, começa ao redor, né, da areola, movimentos circulares, tá? E um outro movimento muito bacana para fazer, principalmente nessa fase de descida do leite, é esse movimento de empurrar para trás em forma de cruz, né? Então, é a massagem em forma de cruz, porque o objetivo é tornar essa areola mais flexível para que facilite a pega do bebê. Então, a minha ideia é jogar esse edema para trás, porque ele vai ser absorvido na região, né, onde a gente tem rede linfática, né, nas axilas, na região clavicular. Então, o objetivo é fazer com que essa drenagem aconteça. A gente também pode usar outras alternativas, por exemplo, as bandagens elásticas, que funcionam super bem nesse processo, né? Então, basicamente, é massagem, ordenha, né? E aí a gente pode entrar com métodos de alívio, né, nesse sentido. Perfeito. Thalita, é normal ter feridas, rachaduras no seio? Então, normalmente não deveria. Alguns casos, na primeira semana, pode porque é um período de adaptação, a pele ainda ali do seio está bem fininha, né, Natália? Está se adaptando, mas a gente fala que passou 10, 15 dias, não é normal mais, alguma coisa está errada. Tem que ter um ajuste. É comum, mas não é normal. Exatamente. Né? As lesões são comuns, mas não são normais.
tem que saber o que é que está causando essa lesão. Aí tem que ter uma avaliação para ver. Ok. Natália, essa não veio de casa, assim, mas é uma coisa que a gente sempre escuta falar. A rachadura, o melhor remédio é o próprio leite materno. Isso é verdade? É verdade, você acredita? Então, isso aí foi feito também alguns estudos que foram feitos comparações, né, do que se usa para poder ajudar. A gente pede para que não se use, igual assim, usa casca de banana, essas coisas todas, porque você pode fazer uma infecção. Imagina, você já tem uma porta de entrada, você tem um alimento que pode estar infectado com algum fungo, bactéria, enfim. Então, o ideal é não usar. O próprio leite, ele é cicatrizante, porque ali você tem imunoglobulinas, então é uma opção sim. Mas é claro que existem outros, né? Então, a gente tem a laser terapia também, que é bem bacana, né? Que ajuda muito, mas um recurso que não tem custo e que pode ser feito em casa, é isso. E o sol, né, Natália? O sol também, a gente também tem assim, ainda não está bem estabelecido que ele tem essa efetividade. Não faz mal, né, mas também não vai fazer curar, por exemplo, aquela lesão. Ok. Contato com a roupa também costuma ficar dolorido. Então, aquelas rosquinhas ainda se usa? Sim, é uma alternativa, né? Então, a rosquinha, ela não é, eu falo assim, ela não é um item obrigatório. Mas qual é a função dela? A função é impedir que o mamilo, por exemplo, cole no sutiã. E às vezes, né, naquele início, fica mais sensível. É normal você ter uma sensibilidade maior no início, porque a mama ainda não tem a elasticidade que precisa ter. E aí, em contato com a roupa, acaba machucando. Então, a rosquinha é uma alternativa. No caso, quando está fissurado, também ela ajuda bastante. Porque às vezes está machucado, fissurado, aí coloca o sutiã, cola. E na hora que vai tirar, pode machucar até mais. Isso, aí ela ajuda. Mas acabam, às vezes, botando pano aí que cola mais. Exatamente. Né? Sim. E fora assim, que o pano vai sair líquido, vai sair leite. Úmido. Vai ficar úmido, quente. O que gosta, né, de quente e úmido? Bactéria. Perfeito. Fungo. Ok. Aqui, vou voltar ao trabalho. O que eu devo fazer? Então, o retorno ao trabalho é um momento muito importante. Inclusive, a campanha, né, o Agosto Dourado desse ano é sobre isso, né? A gente vai falar sobre isso. E é um momento de grande... eu acho que é a segunda fase mais difícil, porque é um momento onde a gente tem muito desmame. E muitas vezes desmame precoce. Então, o ideal, assim, é para você se preparar cerca de um mês e meio antes de você iniciar o trabalho. É possível, sim, a gente consegue fazer o estoque, armazenar o leite, fazer um aumento de produção para fazer essa estocagem desse leite, né, para que esse leite seja posteriormente ofertado pro bebê. E você buscar, por exemplo, com quem seu bebê vai ficar, se essa pessoa sabe como ofertar, se vai ficar num hotelzinho ou em algum lugar, se eles preconizam, né, o leite materno, porque isso é importante até na hora que você vai buscar quem vai ficar com o seu bebê. Então, se você puder, se prepara, né? A gente consegue fazer, por exemplo, as consultas individualizadas preparando essa mãe para a amamentação, mas também tem os workshops que a gente às vezes, né, oferece. Você falou que vai ter um no final do mês agora também, Sim, nós vamos fazer um workshop, inclusive gratuito, são pouquíssimas vagas, porque a gente não tem um espaço, né, muito grande, e vai ser sobre justamente como se preparar para a volta ao trabalho. Dia 23. Dia 23 de agosto. Esse é na Clínica Semear, tá, gente? Não é naquele telefone que a gente passou no começo. Então, quem tiver, né, e gostar de participar, procurar no Instagram de vocês, né? Isso. A gente nem publicou, isso é novidade. Tá vendo? Aí amanhã, Primeira mão do programa Bate-Papo das 6. Tá pensando que, só para finalizar, pra gente ir para as considerações finais, uma dica para futura mãe de gêmeos. Buscar imediatamente ajuda profissional, porque se amamentar um bebê já é treta, né? 2 é mais complexo ainda. Mas é possível. É possível sim. E mesmo que... uma coisa que eu deixar claro é que mesmo que ela não amamente exclusivamente, que ela amamente de forma complementada, é possível que ela mantenha esse processo por muito tempo, se ela desejar. Isso é um mito, né, às vezes, muito grande. Não vou amamentar exclusivamente, então eu não vou amamentar. Claro que não. Perfeito. Gente, foi ótimo. Eu queria ter mais 2 blocos ainda pela frente. Achei que passou muito rápido. Elas estavam tão assim, eu morro de rir. Ai, meu Deus, vai demorar, vai ser difícil. Depois, a gente podia ficar mais. Eu sempre falo, nosso programa é sofá de casa. Né? Só falta um cafezinho e um bolinho quente que a mamãe não mandou. Thalita, queria super te agradecer por você ter vindo, ter dividido essa bancada comigo. Por favor, suas considerações finais, seus abraços para casa. Um abraço para minha filhotinha,
netinha que está em casa de 3 anos. Agradecer mais uma vez essa oportunidade de falar desse assunto, né, que é muito importante. Eu queria aproveitar e te entregar aqui a legislação sobre o marketing de produtos para lactentes e crianças, que eu acho assim que é uma coisa que todo profissional de saúde tem que ter conhecimento, tá? E até eu vou até falar sobre a Universidade Aberta do Brasil, a UNASUS, está oferecendo esse curso gratuitamente, 30 horas com certificação. Tá? Então, quem quiser, é só entrar lá no una.sus.gov.br, que tem lá as informações, tá? Eu sou fã da UNASUS. Acho que são sempre cursos riquíssimos, com muita informação de qualidade e gratuito, na sua grande maioria. Estão com 2. Então, esse da NBCAL, para conhecer a lei, e tem um sobre a estratégia Amamenta e Alimenta Brasil, que é muito bacana também. Tem 3.000 vagas, se eu não me engano. Então, vamos correr lá, gente, aproveitar a oportunidade, que é muito legal, né? O profissional da saúde ter conhecimento. Perfeito. Muito obrigada, viu, por você ter vindo. Natália, minha amiga. Tanta coisa pra falar. Bom, queria mandar um beijo para as minhas 3 princesas que estão em casa, Isadora, Maitê e Marina, né? Não posso deixar, senão elas me cobram. Estão assistindo. E uma consideração que eu queria fazer é que a gente deve ressignificar o sucesso de amamentação. É claro que a gente quer amamentar exclusivamente, a gente, né, vou falar pelo menos até 6 meses de forma exclusiva e 2 anos ou mais de forma complementada, mas sucesso em amamentação não é sobre isso, não é você se comparar com a outra pessoa que amamentou, não, ninguém está competindo aqui, não é uma competição. Porém, gente, cada gota importa. Então eu falo, amamentar 1 mês é melhor do que 1 semana. 2 meses é melhor do que 1 mês, 3 meses. Então, quanto mais você puder, né? Quanto mais você conseguir. E eu acho que o mais importante, quanto mais você souber que você fez o que era possível você fazer, né? Mais tranquilo você vai ficar. Ninguém é obrigado a amamentar. Se você não deseja, você não é obrigada. A gente gostaria aqui, né, de falar assim, acolher as mães que não amamentaram, mas o Agosto Dourado é sobre o incentivo, não é só para quem está amamentando ou não, é para todo mundo, é para que todo mundo saiba sobre isso, né? É para levar informação de como é importante o leite materno, exatamente. Como ele faz bem para o bebê, faz bem para a mãe. E a responsabilidade de todos. De todos, da sociedade. Perfeito. Encerramos falando que toda gota importa. Exatamente, cada gota importa. Muito bem, gente. Novamente, obrigada. Espero que esse tenha sido o primeiro de muitos assuntos que a gente vai levantar sobre a amamentação. Para quem está em casa, espero que você tenha gostado e tenha chegado essa informação de qualidade para você, né? Volto a reiterar o convite do evento que vai acontecer na próxima sexta-feira. Nós temos essas vagas exclusivas para vocês que estão assistindo. Então, as inscrições encerram amanhã, quarta-feira, tá? 5 horas da tarde, amanhã essas inscrições vão ser encerradas. Falei tanto sobre lua de leite e sempre termino esse programa com uma frase. Dessa vez a frase é minha, então eu queria trazer um pouquinho para vocês. Lua de leite é um período para buscar autoconhecimento, confiar na sua capacidade de adaptação, estabelecer vínculo, ter uma rede de apoio e ser cuidada para cuidar do bebê. Uma abençoada noite para todos. Até a nossa próxima terça-feira. Fiquem com Deus. Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. A Unicor é referência em procedimentos cardiovasculares complexos. Um centro de hemodinâmica especializado em realizar intervenções de alta complexidade em cardiologia, fisiologia endovascular e neurologia, acreditado para tratamento de TAV. Somos referência no procedimento de oclusões coronarianas crônicas na América Latina. Entre em contato para mais informações. Unicor, medicina de primeiro mundo em Linhares.
A tecnologia da RDR, Rio Doce Radiologia, agora está no LMC Hospital com uma estrutura moderna e acessível. Equipe médica e profissionais capacitados oferecem o melhor em prevenção e diagnóstico por imagem. Na unidade instalada no LMC Hospital, você realiza exames de ultrassom, tomografia computadorizada, angiotomografia coronariana e raio-x. Aqui, o nosso foco é você. RDR e LMC Hospital, juntos para cuidar da sua saúde.